A paz do Senhor Jesus a todos. Sou Lidiane Santos, aqui da classe juvenis da Escola Bíblica da Igreja Sede em Rio Largo. Estamos aqui para mais uma lição, mais um estudo bíblico. Dessa feita, a lição 9, que tem como título Uma Fábrica de Sonhos e Ilusões. Isso mesmo. Hoje nós iremos falar sobre sonhos, sobre projetos, sobre perspectivas futuras e também sobre toda a influência da mídia em relação a essa temática. Convido a vocês para nós fazermos uma reflexão, tá certo? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, o capítulo 16 e o versículo 3. A tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente da que vocês vão estar vendo aí no slide, tá bom? Está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando nós consagramos ao Senhor os nossos sonhos, os nossos objetivos, Ele nos garante a certeza de prosperidade, de conquista. Isso é coisa maravilhosa aos olhos do Senhor. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês está aqui no livro de 2ª Carta aos Coríntios, o capítulo 4, os dois versículos, versículo 16 e o versículo 17. Na minha tradução diz assim: por isso não desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Lembrando a vocês que nós estamos falando sobre sonhos. E também estaremos falando sobre uma fábrica de ilusões. Esse texto, aqui no livro de Coríntios, ele nos desperta ao entendimento que nem sempre vai ser fácil alcançarmos os nossos sonhos e objetivos, certo? Mas vale a pena confiarmos no Deus em que nós servimos. Vamos passar para os objetivos da nossa lição. Temos 3 objetivos que a lição nos traz. O primeiro objetivo é entender que a conquista da fama e do sucesso exibidos pelas mídias é uma ilusão, tá bom? Então, no decorrer desse estudo, nós vamos apresentar algumas coisas que as mídias elas vêm propagando na sua programação, onde os filmes também vêm exibindo, e muitas vezes dá a noção desvirtualizada do que realmente é o sucesso, do que realmente é a felicidade, do que realmente são sonhos e projetos que precisamos desejar obter, tá bom? O segundo objetivo que a lição vem trazer é distinguir o conceito verdadeiro de felicidade do conceito falso. Então, vamos entender verdadeiramente, à luz da Bíblia, o que é felicidade. E o terceiro objetivo desta lição ela é conhecer os meios necessários para a concretização dos sonhos e ideais. Olha que maravilha! Então, essa lição ela vai nos dar base, vai nos dar entendimento de como devemos prosseguir, de como podemos proceder, melhor falando, para alcançar os nossos sonhos e objetivos. De antemão, já posso adiantar. Sonhar é algo maravilhoso, principalmente quando os nossos sonhos estão em consonância com a vontade do Senhor. Juvenil, tem um texto na Bíblia que é um dos meus preferidos, é um dos meus salmos preferidos. Eu acho que o livro de Salmos é um livro que a maioria das mulheres gostam, né? E tem um salmo que, assim, eu aprendi a amar, que fala o seguinte, Salmos 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E esse salmo eu passei muito tempo meditando para entender o que é que o Senhor queria dizer para com as nossas vidas. Então, esse deleitar-se no Senhor é quando o nosso desejo, quando o nosso projeto, quando o nosso objetivo agrada a Deus. Então, olha só que promessa linda. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, vamos dar prosseguimento, né? Sonhando, entendendo melhor os sonhos. Quero destacar aqui que os sonhos que nós iremos falar não são os sonhos que nós deitamos, dormimos e muitas vezes aqueles sonhos... Não, são sonhos, são objetivos que nós precisamos correr, persistir para alcançá-los, tá bom? No próximo slide,
nós vamos falar, trazer um entendimento sobre o que é felicidade. Não a felicidade que nós costumamos ver nas redes sociais, né? Quando a gente abre o Facebook, o Instagram, algumas redes dos nossos colegas, das pessoas famosas, das pessoas conhecidas, nós tem dois extremos. Um extremo é ver um muro de lamentações, mas geralmente nós começamos a observar quantas pessoas são felizes, né? Porque as postagens geralmente eles procuram os melhores ângulos, as melhores fotos, os melhores momentos, os momentos mais felizes para lançar nas redes sociais. E muitas vezes a impressão que dá é que todo mundo está ótimo, está vivendo maravilhosamente, sem problemas, sem dificuldade. Parece que só nós passamos por dificuldades. Mas, na verdade, o conceito de felicidade que eu venho trazer para vocês é esse. Felicidade não é ausência de sofrimento. Porém, a felicidade é um estado de paz interior que nos permite viver agradavelmente e ter gosto pela vida, apesar das circunstâncias. Entenderam? Então, felicidade não é ausência de sofrimento. Então, para que nós possamos entender isso, para que nós possamos vivenciar isso, é necessário uma palavrinha que uma colega minha chamada Mayra, ela costuma falar. Relacionamento com Deus. Só podemos viver essa felicidade plena, verdadeiramente, quando nós temos esse relacionamento íntimo com Deus, quando nós estamos próximos do Senhor. Porque está em estado de espírito de paz. No momento de tribulação, só Deus pode conceder isso a mim e a você. É por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, é muito importante nós entendermos, nós procurarmos viver plenamente essa felicidade segundo as Escrituras. Essa felicidade que independe se nós estamos passando por momentos de dificuldade financeira, por perda de familiar, por enfermidades. Quando verdadeiramente nós temos a certeza que servimos a um Deus que é grande, que é poderoso, que está além das nossas expectativas, nós conseguimos viver essa felicidade plena. É aquela felicidade de saber que o nosso Deus, ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Isso é maravilhoso. Vamos lá para o primeiro tópico, tá certo, da nossa lição, que diz assim: em busca dos sonhos. Em busca dos sonhos. Eu costumo dizer que eu sou uma sonhadora. Desde cedo aceitei a Cristo com os meus 16 anos. Eu posso dizer assim, eu sou uma sonhadora. Sonhar é algo maravilhoso. Eu sonho muito com os olhos abertos. Muitas vezes eu me pego dentro do ônibus, dentro de um transporte, pensando com meus pensamentos bem longe, né? Planejando. Costumam dizer que eu sou muito antecipada, porque eu gosto de planejar os meus passos, os meus objetivos. É bem verdade que o planejamento ele serve para nos dar um viés, porém não quer dizer que tudo vai sair de acordo com o que planejamos, mas é bom planejar, é bom sonhar, é bom projetar, tá certo? Então, lembre, nossas realizações começam com os sonhos e ideais que traçamos um dia. Então, para que eu alcance um objetivo, eu preciso primeiramente desejar. Eu preciso sonhar, eu preciso querer, tá certo? Eu preciso querer. Então, eu posso trazer um testemunho da minha vida, que ainda jovem, né? Eu sempre sonhei em ter um emprego público, em ser concursada e em frequentar uma universidade. Sou de uma família humilde, onde meu pai era um motorista, os dois já faleceram. Era motorista e minha mãe era do lar. Então, assim, uma família muito humilde, que não tinha condições de pagar um curso para mim, que não tinha condições de pagar uma universidade. Então, minha vida inteira foi em escola pública, desde o jardim da infância, né, até a minha especialização, sempre foi escola pública. E eu sempre sonhei. E meu sonho era, eu quero ter um emprego público e quero fazer uma faculdade. E era nessa sequência. Interessante que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele vê o nosso sonho, ele observa e ele nos ajuda a alcançar de acordo com aquilo que nós projetamos. E foi muita luta. Para vocês terem uma ideia, eu ingressei na universidade aos 26 anos. 26 anos, geralmente,
Hoje em dia é a idade que a maioria dos jovens já estão entrando no mestrado, no doutorado. Então, foi tardiamente, né? Mas Deus concedeu o desejo do meu coração. Eu passei em um concurso público, hoje eu sou concursada, e me formei também na universidade pública. Sou formada em serviço social. Então, Deus, ele concedeu o desejo do meu coração. Independente das circunstâncias financeiras, independente das dificuldades que surgiram no caminho, eu realmente desejei, tracei uma meta, sonhei, idealizei algo, né? E o Senhor realizou. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse tópico é nossas realizações começam com os nossos sonhos. Então, jovem, sonhe. Não importa o tamanho da dificuldade que você está enxergando hoje para que o seu sonho seja concretizado. Pare de olhar para a dificuldade, para a impossibilidade. Lembre que você tem um Deus grande, um Deus que pode todas as coisas. Nunca deixe de sonhar, né? A segunda coisa que nós precisamos lembrar é que a adolescência é uma fase de decisões e escolhas. Então, essa fase da adolescência é a fase das descobertas, é a fase que nós estamos conhecendo as coisas diferentes, o nosso corpo está sofrendo por mudanças hormonais. Então, é nessa fase que nós precisamos fazer escolhas importantes que podem acarretar coisas para toda a nossa vida. Então, é nessa fase que nós precisamos ter a cabeça, a maturidade de fazer as escolhas certas. Porque uma escolha errada que nós fazemos nessa idade, ela pode trazer consequências desastrosas para toda a sua vida. Então, peça a Deus direção, tenha cuidado, não queira ultrapassar fases, né? Que os seus sonhos sejam verdadeiramente sonhos que possam lhe ajudar a ser alguém melhor do que você é hoje, porque nós precisamos lembrar que nós estamos subindo. Nunca tente regredir, mas tente sempre avançar com sabedoria, avançar com seriedade, avançar também na submissão da vontade do Senhor, tá certo? Tem uma frase que eu quero trazer aqui de Erich Fromm, que diz assim: quando a esperança desaparece, a vida termina. Na realidade, ou potencialmente. Então, se nós deixarmos de sonhar, meu pastor ele costuma dizer que quem deixa de sonhar, deixa de viver. Eu acho muito bonito quando ele fala isso, porque é uma verdade. Eu conheço uma pessoa, uma colega, que uma vez ela chegou para mim e falou assim: eu já conquistei tudo na minha vida, então não preciso de mais nada. E aquilo foi tão forte para mim, porque o que para ela parecia algo muito bom, para mim eu comecei a entender que ela deixou de sonhar, ela deixou de acreditar que coisas melhores poderiam acontecer na vida dela. E aquilo fez com que ela estagnasse, que ela parasse. Então, jovem, é importante que nós venhamos entender que sonhar é necessário. E quando os nossos sonhos estão em consonância com a vontade de Deus, é coisa maravilhosa. Nos dá fôlego, nos dá força para avançar, para percorrer caminhos maiores, certo? Trouxe aqui como foco a orientação divina, né? Como eu já venho falando no decorrer dessa aula, e no Salmos 37, verso 4, né, que nós precisamos entender que para que nós venhamos a ter êxito, precisamos da orientação divina. Provérbios 16, 3, que a gente já leu, diz assim: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, primeira pergunta: em quem você tem confiado as suas obras? Em quem você tem depositado a sua esperança de conquistar o seu objetivo? Ah, irmã, mas eu sou muito inteligente, então não preciso de Deus não. Eu estudo, tudo, sou o primeiro da sala, tiro notas maravilhosas. Bom, não é bom confiar na nossa própria força, tá? Até porque a nossa sabedoria ela vem de Deus. Ah, irmã, eu estou confiando no meu pai, porque ele é uma pessoa influente em certa empresa, então a hora que eu terminar aqui de estudar, vou conseguir um bom emprego, vou conseguir ascensão. Não. Melhor coisa é quando nós conquistamos as nossas próprias conquistas. Quando nós nos esforçamos para adquirir aquilo que verdadeiramente sonhamos. Porque o gosto da vitória ele é bem maior, certo? Então, o foco é a orientação divina. Eu trouxe 2 exemplos de pessoas que sonharam.
trouxe dois exemplos. Um exemplo de Absalão, que para mim ele está aqui como um exemplo de alguém que teve sonhos que não eram sonhos de Deus. E o segundo exemplo, que é uma pessoa assim célebre na Bíblia, que é o exemplo de José. Para mim é uma das histórias mais impactantes, é uma das histórias que verdadeiramente Deus fala profundamente ao meu coração. A história de José é uma história que eu me identifico bastante. Então, Absalão, como todos sabem, Absalão era filho do rei Davi. E Absalão, o sonho de Absalão era tomar o lugar do pai. Então, para que ele conquistasse, queresse chegar a esse objetivo, ele fez todo tipo de trapaça que você possa imaginar. E é triste, porque o fim de Absalão foi um fim trágico. Né? Absalão, ele morreu preso lá com o cabelo dele lá, que era aquele cabelão dele lá, preso numa árvore. Então, Absalão foi uma pessoa que teve sonhos, mas não soube traçar suas metas certas para alcançar os seus objetivos. Para que ele conquistasse seus sonhos, ele quis destruir os sonhos de outras pessoas. E não é assim que nós devemos proceder, tá certo? E o exemplo de José, não vale aqui, não vou contar a história de José, que acredito que a maioria de vocês conhece. Ele tinha até o título de O Sonhador, porque verdadeiramente José ele foi um sonhador. Mas o que eu acho lindo na vida de José, que José é o exemplo daquele texto que nós lemos logo no início da nossa aula. José, ele foi preso, José, ele foi caluniado, José, ele foi vendido pelos irmãos. José, ele passou por muitos tipos de aflições, mas quando nós começamos a ler lá a história de José em Gênesis, nós observamos uma frase que é bem impactante, que diz assim: e Deus estava com José. Então, jovem, então, igreja, é muito bom saber que Deus está conosco. É muito bom saber que Deus está conosco, ao nosso lado, nos ajudando, nos capacitando a vencer as aflições, a vencer as dificuldades e alcançarmos os nossos objetivos. José, ele saiu lá de uma terra que estava passando por necessidade, teve a sua trajetória totalmente, talvez não seja o caminho que José queria percorrer. Talvez para José seria melhor que ele não tivesse nenhuma dificuldade da qual ele passou, mas José passou por tudo e tornou-se um chefe, um governador lá no Egito. Uma pessoa que, através dele, muitas outras vidas foram abençoadas. Por quê? Porque José, ele teve um sonho, mas os sonhos de José estavam conforme a vontade de Deus. Tá certo? Então, não permita que os desafios, que as dificuldades lhe tragam estagnação, comodismo. Porque o que é que acontece? Muitas vezes alguém tenta o vestibular, tenta a primeira vez, não consegue, tenta a segunda, não consegue, e começa a se frustrar. Diz, já tentei tanto, já tentei, não consegui, então não vou mais tentar, não vou mais, isso não é para mim, Deus não quer, e não é assim. Né? Muitas vezes, a aparente derrota é simplesmente um espere do Senhor, tá certo? Então, se prepare, se capacite, mas não deixe que as dificuldades, que os não que você já recebeu, que as portas fechadas que você já encontrou, lhe façam parar. Pelo contrário, né? Vá em frente. A outra coisa é o comodismo. Porque se eu sonhava, agora falando de mim, ingressar, fazer um concurso público, qual era a primeira coisa que eu precisava fazer? Me preparar. Eu precisei estudar, eu precisei pegar livros. Como eu falei, não tinha condições de pagar um cursinho na época do concurso público. Então, eu juntei com uma amiga, peguei os livros e comecei a estudar em casa. Né? Na época, eu nem tinha essa facilidade da internet, né? Não quero aqui falar, não sou antiga, tá? Mas hoje, nós encontramos todo o conteúdo na internet. Quem quer estudar, encontramos formulários, conteúdos, exercícios. Hoje temos essa facilidade. Então, eu precisei me preparar, eu precisei correr atrás. Eu não fiquei lá, sentada no sofá, dizendo, não, vou fazer o vestibular, vou marcar o xizinho. Hoje é o Enem, né? Hoje nós estamos vivendo a época do Enem. Vou lá marcar o xizinho, fazer lá e seja o que Deus quiser. Não é assim. Não se acomode, não fique lá esperando as coisas acontecerem por si só. Faça a sua parte. Deus não é injusto, não esqueça disso. Certo? Então, falando sobre isso, agora vamos entrar no segundo tópico, segundo e último tópico, que fala sobre a falsa felicidade.
né? Nós iniciamos falando que a verdadeira felicidade, ela independe das circunstâncias, tá certo? E agora eu quero falar um pouquinho dessa felicidade, dessas ilusões, né, trazida pelos programas de TV, trazida pelas redes sociais, que muitas vezes nos faz mudar de rumo, que nos faz desejar algo que verdadeiramente não vai nos edificar. O que é a felicidade para o mundo? Né, eu trouxe 3 coisas, dentre muitas que o mundo oferta, para que nós possamos falar nessa lição. Quais são as 3 coisas? Fama, muito dinheiro e sucesso. Né? Então, hoje as pessoas buscam muito a fama, muito dinheiro e sucesso. E hoje é uma febre, né, dos youtubers por aí nas redes sociais, que isso não é ruim, tá certo? Mas o que eu estou falando é quando isso é o nosso foco. Muitas pessoas não querem mais e dar um passo de cada vez. Eles querem as coisas momentaneamente, a qualquer custo, e muitas vezes para que consigam estar lá na mídia, para que estejam lá nos holofotes, muitas vezes passa a perna no colega, passa por situações de extrema exibição corporal, de extremas coisas que verdadeiramente não vai edificar a sua vida, que nem vai trazer algo positivo. Então, eu trouxe aqui exemplos de 2 famosos, né, 2 pessoas que aparentemente poderia ser taxado como uma pessoa de fama, uma pessoa de sucesso e pessoa com muito dinheiro, né, mas que tiveram fins trágicos, né, que é a Amy Winehouse, uma cantora muito conhecida, uma jovem muito bonita, que tinha um talento um grande talento, que teve um fim trágico, né? Ela foi encontrada, ela foi morta por overdose. Infelizmente, a fama, o dinheiro e o sucesso não trouxeram a felicidade e a paz de espírito que ela verdadeiramente precisava. Assim também foi com Elvis Presley. Quem não conhece Elvis Presley? Né? É um cantor que até hoje, seu nome é conhecido, suas músicas são cantadas, ele é ovacionado, mas que também teve um fim trágico. Foram pessoas que poderiam ter o que muitos buscam hoje, mas prova aqui, com a vida deles, com a trajetória deles, que o dinheiro, a fama e o sucesso não traz a verdadeira felicidade. Então, jovem, se atente, tá certo? Eu posso dizer aqui, para finalizar esses 2 exemplos, que a verdadeira felicidade, ela só é encontrada em Jesus. Amém? Então, não se liga aí, jovem. Não busque coisas fantasiosas, mas consistentes. Trace metas. Então, o que seria buscar coisas fantasiosas? Eu lembro-me de outra história que o meu pastor falava, que tinha certa pessoa que procurou ele, dizendo: meu pastor, estou desempregado, mas eu quero. Ele disse: o que é que você quer? Você quer trabalhar em quê, Senhor? Ele disse: eu quero ser um gerente de banco. E o meu pastor olhou para ele e perguntou: mas o que é que você tem feito para chegar a isso? Ele disse: nada, pastor, não estou fazendo nada. Você estuda? Não. O que é que você faz? Não faço nada. Então, esse buscar coisas fantasiosas fala justamente de pessoas ou de trajetórias, de coisas que você quer, mas que você simplesmente não tem a vocação. Por exemplo, como é que eu vou ser um cantor se eu não tenho uma voz bonita, se eu não me preparo, se eu não faço aulas de canto, se eu não me esforço para chegar a alcançar esse sonho que eu desejo? Como é que eu posso querer fazer um intercâmbio lá na França se eu não procuro nem sequer estudar o francês? Então, são coisas que muitas vezes a gente esquece, né? É o que eu falei aqui, traçar metas. Se você quer um sonho, se você estabelece um desejo, trace metas pequenas, até você alcançar e chegar ao sonho maior, que é aquilo que você realmente deseja. Então, jovem, essa lição, ela falou muito comigo, porque nós não podemos, diante de todas as impossibilidades, deixar de sonhar. Os sonhos são coisas maravilhosas. E Deus, Ele abençoa, Deus, Ele se agrada dos nossos sonhos. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma historinha aqui do sábio, certo? Fala-se de um povoado, de um lugar, onde um jovem estava muito incomodado porque tinha um sábio, que todo mundo procurava aquele sábio para
falar com ele para se aconselhar. E ele estava incomodado com aquela situação. E ele disse, eu vou pegar aquele sábio, eu vou desmascarar, eu vou humilhar, envergonhar ele publicamente. E ele montou lá uma estratégia. Ele disse, olha, eu vou pegar um passarinho, vou colocar nas minhas mãos e vou lá naquele sábio. E vou perguntar a ele, me diga aí, sábio, se esse passarinho ele está vivo ou se ele está morto, né? Aí se ele disser que o passarinho está vivo, eu vou apertar o passarinho e vou matar. E quando eu abrir, ele vai estar morto. E se ele disser que o passarinho está morto, eu vou abrir a mão e vou deixar o passarinho voar. Então, não tem como esse sábio se safar dessa. E assim ele montou toda a sua estratégia e foi lá tentar humilhar o sábio. E quando ele chegou lá no sábio, que ele fez as perguntas, o sábio olhou para ele e disse, meu filho, o destino do pássaro está em suas mãos. Então, mais uma vez, aquele sábio mostrou que verdadeiramente ele era sábio. E aqui eu finalizo falando para você, jovem, e também isso serve para mim. O destino das nossas vidas está em nossas mãos. Por isso que é importante que as nossas vidas estejam nas mãos de Deus. Então, eu volto a falar, as suas escolhas vão definir o seu futuro. Então, hoje é momento de você traçar aquilo que você quer para a sua vida, os seus sonhos, seus objetivos. Porque não adianta eu tomar minhas escolhas sem a direção de Deus e lá na frente não dar certo e começar a dizer, mas Deus não me ajudou. Mas espera aí, eu procurei saber de Deus qual era a vontade dele para a minha vida. Então, o importante é que agora, nesse momento, nós chamamos Deus, venhamos a estar em um relacionamento íntimo com Deus, ter os nossos sonhos, ter os nossos objetivos, mas colocando Deus em primazia. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, abençoe seus sonhos. Lembre-se, não há impossível para o Deus que nós servimos. E tudo, mas tudo mesmo, é possível ao que crê. Aquilo que para você é algo impossível, é possível quando nós colocamos nas mãos do Senhor e quando também nós fazemos aquilo que o Senhor colocou ao nosso alcance. Porque para Deus está colocado aquilo que é impossível, mas para mim e para você, aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos estabelecer metas e correr atrás. Então, que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima.